Romanos, capítulo 5. Antes de nós lermos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aliás, na verdade, é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Todo mundo se pergunta e muitas pessoas se propõem a responder, muita gente se propõe a dar alguma resposta para esse tipo de pergunta, e eu acho que qualquer religião, acho que todas as religiões se propõem a tentar resolver essa pergunta que todo mundo se faz de uma forma ou de outra. O judeu vai fazer essa pergunta de um jeito, o muçulmano vai fazer essa pergunta de um outro jeito, um hinduísta ou até mesmo um ateu de uma outra forma se pergunta sobre isso. E que pergunta é essa? Para onde eu vou depois daqui? Depois que eu morrer, depois que eu for para debaixo da terra, ou for cremado, ou for jogado no mar, o que vai acontecer comigo? Com quem eu sou? Com as coisas que eu pensei, com as coisas que eu fiz, com a vida que eu vivi até aqui? E daí? E depois disso tudo? O ateu vai pensar que acaba aqui, mas com certo medo de que ele esteja errado, né? Talvez acabe por aqui. Um espírita vai dizer, minha vida nesse corpo vai acabar, mas de repente eu vou voltar num outro corpo. O muçulmano, o islâmico acredita que, pelo menos os mais fundamentalistas, né, os mais radicais, acreditam que se eles morrerem numa guerra em que Alá os tenha mandado combater, ou seja, numa jihad, né, uma guerra santa, eles acreditam que se eles estourarem uma bomba e matarem alguns infiéis, ainda que eles morram, o islâmico acredita que ele vai para o paraíso e vai passar a eternidade ao lado de 40 virgens. E nós, cristãos, tentamos dar respostas para o depois do aqui, depois dessa vida. A gente fala sobre o céu, fala sobre o paraíso, fala sobre o além, o que há de vir. Mas e daí? O que é que chamar o céu de céu, ou chamar o céu de paraíso, ou pensar numa vida terrena de novo, numa reencarnação, ou então ir para um lugar onde, se for homem, vai conviver com 40 mulheres a eternidade? Será que isso responde à nossa dúvida? E se eu não for para lá? E se eu não for para o céu? E se as coisas que eu faço aqui, se as coisas para as quais eu trabalho, se as forças que eu combato ou luto com elas e por elas, se essas forças me levarem para um lugar onde não seja chamado de céu, seja chamado daquilo que a gente acredite ser o inferno, porque há quem já perdeu a esperança de ir para o céu, há quem se acha tão pecador, tão ruim, tão mal, que essa pessoa já se autossentenciou ao inferno, dizendo, não, para mim não tem jeito, eu vou para o inferno, eu sou muito mal, eu sou cruel demais, ou então eu pequei demais e não há mais jeito para mim. Parece um absurdo, mas muita gente pensa assim. Muita gente carrega uma culpa absurda no coração, talvez aí perseguido pelo passado,
seja lá que erro essa pessoa tenha cometido, e pensa: não, para mim não há solução, para mim não há salvação, eu já me condeno para o inferno por todo o mal que eu fiz. E algumas pessoas de fato passam a viver o mal já em vida, ainda em vida. Antes de ir mesmo para o inferno, já se condenaram para o mal, já se condenaram para o inferno, e não aceitam a possibilidade do resgate, a possibilidade de irem para o céu. E aí nós vamos ler Romanos, capítulo 5, que não responde se a gente vai para o céu ou para o inferno, mas dá uma resposta sobre a garantia de que Deus pensa ao nosso respeito o bem e não o mal, de que o próprio Deus deseja que a gente vá para um lugar bom, para um lugar bacana, não para o inferno da existência, seja lá como for esse inferno, mas Deus deseja que cada um de nós sejamos salvos. E isso não é porque nós somos bonzinhos, e nós vamos ler isso agora. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos vacilantes. É isso que diz na tua palavra? Estamos vacilantes, estamos moles, incertos. Não, a minha palavra diz: a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ou pecadores, ou desviados, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Justificados, pois, mediante a fé. Há um outro texto da palavra de Deus, que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós. Isso não é pelo fato de eu ser bonzinho, não é pelo fato de eu fazer alguma coisa para Deus que eu sou salvo. E é para que ninguém se glorie, ninguém diga: eu fui salvo pelas minhas próprias forças, pelas coisas que eu fiz ou pelas coisas que eu deixei de fazer. Nós somos salvos pela fé, somente pela fé. E é o que nós não entendemos, é o tamanho do amor de Deus que nós não aceitamos, não acreditamos, não entendemos que Deus pode nos amar assim. Um espírita vai dizer: mas se eu cometi algum erro aqui nessa vida, nessa encarnação, e não paguei por esse erro, eu tenho que voltar e pagar de algum jeito.
Alguém que tenha cometido um pecado muito grande, se não for espírita, vai dizer: eu cometi um erro muito grande, eu cometi um pecado imperdoável e eu tenho que pagar por ele, eu mereço ir para o inferno. De fato, ninguém merece ir para o que nós chamamos de céu, ninguém merece viver com Deus, ninguém merece ir para esse outro lugar que nós chamamos de além, esse lugar de bondade, de amor eterno, que a Bíblia diz que onde não haverá nem choro, não haverá mais tristeza, é um lugar de vida eterna, de vida abundante, de alegria para sempre. Eu não mereço ir para esse lugar, você não merece ir para esse lugar. Ninguém merece, mas Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, com todos os defeitos que você tem, com todos os defeitos que eu tenho, com todos os defeitos que qualquer pecador do mundo, seja ele o Fernandinho Beiramar, seja ele a pior das criaturas que já existiram sobre a face da terra, ainda assim, se essa pessoa, se esse ser aceitar que os pecados dele podem ser perdoados por causa de Jesus, que o fato de Jesus ter morrido na cruz tem a ver com o perdão dos pecados dele, e se essa pessoa diz: eu pequei, eu errei, eu não deveria ter pecado, eu não deveria ter errado, mas eu pequei, eu errei. Há um perdão espiritual, eterno de Deus, para cada pessoa que disser: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. Eu creio que o perdão dos meus pecados é possível, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou merecedor, mas porque Deus, em Jesus, escolheu que fosse assim. E Paulo brinca um pouquinho com esse texto aqui, que ele diz que pode ser que por alguém bom, por alguém que a gente ame, pode ser que a gente se anime a morrer. Um marido ou namorado apaixonado daria a vida pela amada dele, se for um homem corajoso, se for cabra macho, daria a própria vida pela amada. Uma mãe pensaria muito menos que esse cara para dar a vida pelo filho, dizer: não, mate a mim e não mate a minha filha ou meu filho. Um pai, um bom pai, um pai que ame um filho, uma filha, também seria capaz de tirar o próprio órgão, deixar tirar o próprio coração para dar para o filho, para dar para a filha sobreviver mais um tempo. Por pessoas boas, por pessoas que nós amamos, pode ser que haja uma motivação aí para a gente dar a própria vida. Deus inverte essa nossa lógica de dar a vida só pelo bom. Ele deu a vida pelo Fernandinho Beiramar. Ele deu a vida pelo assassino, por aquele que não merece viver, por aquele que merece ter o seu erro punido nele mesmo. E é o que muitas vezes a gente tenta negar com as palavras, mas acaba praticando com os nossos atos, com os nossos pensamentos, de tentar achar que a justiça de Deus tem a ver com punição, em mandar alguém para o inferno, em dizer: eu ou você
não mereço ir para o céu, você não merece ir para o céu, você tem que pagar pelos seus erros, e de fato todos nós temos que pagar pelos nossos erros. O que muda isso tudo, o que muda essa história toda, é que Deus entra na história humana, sabendo que o homem deve sim pagar pelo seu erro, deve sim pagar pelo seu pecado, mas a todo aquele que pela fé se arrepende, todo aquele que pela fé se descobre alcançado pela graça de Deus, descobre que se eu posso perdoar, quanto mais Deus poderá me perdoar. Eu, por acaso, tenho um grande amigo, e ele está passando por uma situação bem complicada na casa dele, e por 2 ou 3 vezes ele já me disse isso: Pablo, eu não consigo perdoar, eu não sei perdoar. E ele não é de igreja, não é cristão, quer dizer, cristão, talvez ele até se sinta cristão, mas não tem esse convívio de uma comunidade, né, de fazer parte de dessa religiosidade que a gente pratica. E eu fico pensando, meu Deus, eu oro para que ele se descubra perdoado por Deus, eu oro para que ele se descubra alcançado por essa graça, porque quem recebe perdão, quem se descobre perdoado, tem que também aprende com a própria vida a liberar perdão, porque o perdão que eu libero para lá, volta para cá, mas eu já recebi perdão antes mesmo de liberar perdão, então é um ciclo, eu já sou perdoado, eu já fui perdoado, eu já fui alcançado, a minha dívida já foi paga, o escrito de dívida que era contra mim, o documento que dizia que a promissória que eu deveria pagar, que eu deveria honrar, foi paga, foi honrada pelo sangue de Jesus. Então, sobre mim já não há mais nenhum pecado a ser cobrado. Logo eu tenho que também devolver esse mesmo amor, devolver esse mesmo perdão. Eu oro para que ele tenha essa consciência do alcance do amor de Deus, do alcance da graça de Deus sobre a vida dele, porque quem se descobre perdoado, jamais nega o perdão de volta. Nós sempre acreditamos, nós sempre fomos ensinados a achar que o perdão de Deus tem a ver com fazer algo para Deus nos perdoar. Se eu cometi determinado pecado, e aí se eu cometi uma mentirinha boba, talvez ali 1 minuto, 2 minutos de oração me perdoe. Se eu cometi um pecado um pouco mais grave, aí eu aumento para 15, 20, 30 minutos de oração. Se eu cometo um pecado imperdoável, aí nem muita oração vai me livrar. Mas a lógica de Deus não é essa, a lógica de Deus é liberar pela fé. O que nós não entendemos é que Deus não nos pune, Deus nos perdoa, a graça de Deus nos alcança sempre e nós não merecemos essa graça, nós não merecemos esse perdão todo, nós não merecemos essa liberdade toda que Deus nos dá. E o interessante é que mais à frente Paulo vai dizer, então, por que não há pecado, por que não há condenação, porque o pecado não vai ser mais cobrado de mim, eu vou pecar. Ele diz, não, eu não vou pecar, porque agora eu sei que a minha vida pertence a Deus, e cada vez mais eu vou me entregar
para Deus. Cada vez mais eu vou dizer ao Senhor: Senhor, eis aqui a minha vida, toma nas tuas mãos. E ainda que eu erre, ainda que eu peque, ainda que eu cometa algum mal, me ensina a desviar os meus caminhos do mal, me ensina a direcionar a minha vida para o Senhor, não porque eu tenha medo de ir para o inferno, não porque eu tenha insegurança da vontade que o Senhor, o próprio Deus, tem de me levar para o céu, porque Ele quer. Eu estou firme nessa confiança, eu estou na rocha da certeza de que Deus me quer com Ele. Nada vai abalar essa minha segurança, nada vai abalar a minha certeza de que Deus me ama, de que Deus me quer. E é por isso, por causa dessa certeza, que eu sinto a liberdade de dizer para Deus: Senhor, corrige os meus caminhos, me ajuda a santificar a minha vida para o Senhor, não para eu ser salvo, não que eu tenha que fazer algo para ser salvo, mas porque eu quero viver em comunhão com o Deus que me amou primeiro, com o Deus que me salvou, com o Deus que deseja consertar a minha vida, com o Deus que deseja me fazer crescer todos os dias, até alcançar a estatura de varão perfeito. E eu vou andando em santidade, eu vou andando nessa confiança, olhando para o alvo que é Cristo. E pode ser que eu tropece nesse caminho, pode ser que eu erre, pode ser que eu cometa algum pecado, mas a diferença é que agora eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus deseja me salvar, e é pela fé que eu tenho no Senhor, que quando eu erro, eu confesso os meus pecados, digo: Senhor, eu errei, me perdoa, me ajuda a não cair em tentação. Então eu levanto e continuo andando. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sei que Deus me aceita não sendo perfeito, Ele me amou não sendo perfeito. E embora Ele deseje que eu alcance a perfeição, Ele não vai deixar de me amar se eu não alcançar essa perfeição toda. O que Ele deseja é que eu continue olhando para o alvo, que eu continue seguindo, mesmo sendo imperfeito. Eu vou olhando para a cruz, vou dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor, me aperfeiçoa, mesmo eu não sendo ainda perfeito, mesmo eu não sendo ainda santo, no sentido de pureza, mesmo que os meus sentimentos por dentro me digam o tempo todo: eu não sou santo, eu não sou merecedor. A fé na palavra, a fé em Jesus me diz: mesmo não sendo merecedor, Ele me alcançou com graça, Ele me alcançou com misericórdia. Salvação tem a ver com toda a humanidade. Essa semana eu li uma coisa muito interessante, dizendo que só vai para o inferno quem quer ir para o inferno. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Existem pessoas que creem em Jesus e não sabem que creem em Jesus, não sabem dar nome para Jesus, mas creem no Deus do amor, creem no Deus que aperfeiçoou a humanidade no sacrifício eterno de Jesus na cruz. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele estava morrendo por toda a humanidade, por todos que vieram antes dele na história e por todos os outros que viriam depois dele na história. Jesus morreu por toda a humanidade. E todo aquele que crê no Jesus eterno, que confessa o nome eterno de Jesus, que não é pronunciado com as letrinhas que formam a palavra Jesus,
mas o nome eterno de Jesus é um nome impronunciável, só é pronunciado com a vida, só é pronunciado com a nossa atitude, só é confessado. Quando a palavra diz confessar a Jesus como Senhor, esse confessar é muito mais do que dizer a palavra, a sentença, Jesus, eu te confesso como Senhor, mas o confessar Jesus como Senhor é tomar dia após dia a sua cruz e seguir a Jesus, caminhar no caminho que Jesus caminhou, às vezes até sem saber que foi o caminho que Jesus, o Jesus histórico, percorreu. É por isso que eu creio que muitos índios, muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, nunca tiveram a oportunidade de falar a palavra de Jesus, um dia vão tomar lugar no céu, por causa da misericórdia de Deus, porque Deus vê não como vê o homem, Deus vê de uma forma totalmente diferente de cada um de nós, e nós seremos julgados por um julgamento que ninguém poderá dizer esse julgamento é injusto, porque todos nós sabemos os erros que cometemos, todos nós sabemos o tamanho das coisas erradas que nós fazemos, sendo cristão ou não, conhecendo Jesus, o Jesus da Bíblia ou não. Um dia todos nós daremos contas a Deus, mas Deus saberá julgar com misericórdia cada um de nós, e nós vamos ter muitas surpresas no céu. Nós vamos ter muitas surpresas no céu. Vamos ter muitas surpresas no céu. Que o Senhor nos ensine a cada dia a não julgar. Que o Senhor nos ensine a cada dia a sermos pessoas que perdoam, porque já receberam perdão de Deus. Que o Senhor nos ensine a sermos pessoas que mandam outras pessoas para o céu e não para o inferno. Que a nossa vida seja uma pregação contínua da graça de Deus, do amor de Deus. Que nós aprendamos a não ser aqueles crentes tacanhos, que manda todo mundo para o inferno, que diz, não, essa pessoa não pode participar da comunhão da igreja, essa pessoa não pode estar no nosso meio, essa pessoa não pode orar, não pode louvar, porque ela é pecadora. Grande novidade, todos nós somos pecadores, não há ninguém que possa dizer, eu não tenho pecados, todos nós fomos alcançados, fomos salvos, por uma graça, por um favor imerecido, ninguém merece salvação, nós somos salvos, somos justificados, somos perdoados dos nossos pecados, pela fé e pela graça de Deus que nos alcançou, pela misericórdia de Deus que nos alcançou. Essa é a palavra que nós temos que entregar para todos os que nós conhecemos. Essa é a palavra que tem que estar na ponta da nossa língua, pronta a ser dita, que Deus ama o pecador, Deus deseja salvar o pecador. A boa nova do Evangelho, a boa notícia, o Evangelho que nós anunciamos é o Evangelho da reconciliação de Deus com toda a humanidade. O que nós pregamos, o que nós temos que dizer e gritar a plenos pulmões, é que o abraço de Deus já foi dado, o aperto de mão de Deus já foi dado, o perdão já está selado, basta crer. Basta crer em Jesus, basta acreditar que esse perdão é para mim e para você. A pergunta do carcereiro para Paulo e Silas
Foi: o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo foi simples: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a levar essa palavra, espalhar essa palavra por todos os lugares. O preço já foi pago, o perdão já foi dado. Basta crer. Vamos orar? Pai, eu quero orar por todas as pessoas, onde quer que chegue essa palavra, onde quer que chegue essa mensagem. Eu quero orar para que muitas pessoas se descubram salvas, se descubram amadas, se descubram resgatadas pelo Senhor. Pai, eu quero orar para que essa palavra se multiplique no coração de muitas outras pessoas que de alguma forma forem alcançadas por essa notícia, pelas boas novas da salvação. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda como igreja a acolhermos muitos irmãos e muitas irmãs que se saberão salvos, se descobrirão salvos, quando a vida toda ouviram que não poderiam ser salvos, que não poderiam ser alcançados pela graça. Eu te peço que o teu Espírito convença o homem do pecado, sim, convença o homem da justiça, e convença para a salvação, convença para que frutifique essa graça, que abunde essa graça em cada coração, da certeza do teu amor por cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre tua vida, minha irmã, seja com a igreja espalhada por toda a terra, hoje e para todos sempre.